Bom dia. 1 João, capítulo 2, versículo 22. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Quem é que é mentiroso, senão aquele que nega Jesus? Primeiro, isso aqui é muito amplo, vamos tentar explicar melhor. Primeiro, já fica bem claro, entre tantas outras religiões, vamos falar de uma específica, que é sobre o judaísmo, que nega que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus era aquele que viria. Eles negam, falam que amam a Deus, mas negam Jesus. Então, esses são inimigos de Deus, porque eles negam tanto o Pai quanto o Filho. Olha para você como é a seriedade. Sinceramente, eu vi tanta gente. Judeu, Israel, tem bandeira de Israel, de Judá de toda parte? Não tem nada disso. Nunca em nenhuma igreja que eu fui pastor encontrou a bandeira de Israel, de judaísmo, jamais eu vou ter. Eles mataram, crucificaram o Filho de Deus, Jesus Cristo. Eles são mentirosos. Falam que amam a Deus, mas não amam a Deus nada. Tal que queriam de toda forma acabar com Jesus. Claro que não conseguiu, porque ele é eterno, ressuscitou. E mais, outra maneira de negar é quando eu ensino contra a verdade. O assunto que eu falo toda hora sobre casamento. Eu falo, casou, até que a morte separa. Eu ensino, falo, não, gente, o caso de adultério pode divorciar, pode fazer isso. Olha, o Jesus falou que não pode fazer comércio aqui no templo, não, mas para ajudar a igreja, para ajudar os irmãos, pode, vamos vender um livro, vamos vender uma Bíblia, vamos vender um negócio aqui, uma lembrança, qualquer coisa. Tudo isto, de só pequenos exemplos, mas são uma variedade enorme, são todos que estão negando Jesus, estão negando a Deus. E quem estão negando é o mentiroso. Quem que é o mentiroso? É o diabo que é o pai da mentira. O próprio João fala lá no Evangelho dele, no capítulo 8, versículo 44, 45. Então, esses são mentirosos. Esses são os anticristos. Esses estão a serviço do inferno. E você, às vezes, você está em templo aí, você não está sabendo de nada, mas você está servindo ao inferno. Você vai para o inferno. Por isso eu falo que você é carnal, está querendo um evangelho aí emotivo, emocional, toma cuidado. Toma cuidado. Que é mentiroso não é aquele que nega que Jesus é o Messias. Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Versículo 23 fala, todo que nega o Filho, de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também ao Pai. Não, eu não acredito em Jesus, acredito em Deus, não acredito em Jesus. Não, você não acredita nem em Jesus, nem em Deus, nem nada. Você não tem nenhum dos dois. Os judeus, eles acreditam, diz eles que acreditam em Deus, mas não em Jesus. Conclusão, eles não têm nem em Deus Pai, nem Deus Filho, porque Deus é o Deus Trino, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo.
Se tem um, tem os três. Se não tem um, não tem nenhum. Essa aqui é a realidade. O povo gosta muito dos judeus porque os judeus são extremamente materialistas, dinheiristas. Prova tal que você dificilmente vai encontrar aqui no mundo judeu pobrinho. Judeu, a maioria tem a boa condição financeira, são ricos, são comerciantes, são tudo por aí fora. Mas são servos de Cristo? Não. Somente uma minoria, que são os cristãos judeus cristãos. Então, e eles negam Jesus. Com várias outras religiões, né, do Oriente, com o pessoal aí que o Deus deles é somente Alá, não existe Jesus, não existe. Então, todos esses são inimigos de Deus, são inimigos do Senhor. Não tem nenhum deles, por mais que fale, não tem Deus. Versículo 24, quanto a vós outros, zelai para aquilo que eu vi, zelai para que aquilo que eu viste desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto se o que eu viste permanecer em vós, de igual modo permanecerei no Filho e no Pai. Então vocês que ouviram com essa verdade, vocês têm que zelar, vocês têm que tomar cuidado para perseverar na fé. Perseverar em Jesus. Perseverar crendo, não se desviarem por essas várias doutrinas, gospel, evangélico, um monte de coisa. Persevere no Senhor, porque senão você vai perder tudo. Permaneça no coração, o quanto eu vi permanecer em vós, de igual modo permanecerei no Filho e no Pai. Você tiver Jesus, você tem Jesus Pai, você tem Jesus Filho, você tem Deus Pai, você tem Deus Espírito Santo. Versículo 25, e esta é a promessa que ele nos fez. Qual a promessa que Jesus fez? A vida eterna. Qual é a promessa que Jesus fez? A vida eterna. Está aqui no versículo 25. Ele não prometeu dar uma casa, não. Ele não prometeu dar um emprego, um bom salário, não. Ele não prometeu dar uma saúde plena, não. Ele não prometeu dar uma família perfeita. Ele não prometeu pagar suas contas. Ele não prometeu dar prosperidade. Ele não prometeu nada disso. A única promessa é a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. E todos os outros que andam ensinando outras coisas são anticristos. Pronto. Versículo 26. Eu vos escrevo estas advertências a respeito daquele que vos querem seduzir. Flávio, estou escrevendo isso para vocês tomar cuidado com o povo que quer seduzir. E tem muitos que caem nessa sedução. Ah, pastor, porque o pastor tal ali falou isso, a igreja tal falou isso, vocês estão falando aquilo. Eu quero saber se estão falando de Bíblia. Quero saber se estão falando do Novo Testamento. Eu quero saber se estão falando da verdade bíblica. Toma cuidado que você está sendo seduzido por isso e está dando glória e achando que está certo. Só que você não percebeu, você já está morta espiritualmente e você vai para o inferno. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Então, agora, você que está no Evangelho, conhece o Evangelho, você tem o Espírito de Deus, tem a unção de Deus, tem o poder de Deus,
Você não tem necessidade, não, porque pastor, lá não sei das quantas, bispo não sei das quantas, apóstolo não sei das quantas, a denominação esta, aquela outra, falou isso, falou aquilo, está mostrando assim. Não, você não precisa, porque você tem o Evangelho. Você tem o Espírito de Deus que lhe mostra a verdade. Você não está em busca de facilidade. Quando você está em busca de facilidade, você se deixa seduzir por estes anticristos, é porque você também é um anticristo. É porque você também está longe do Senhor. Porque você também é um mentiroso, uma mentirosa. Porque você também é um servo, uma serva do diabo. Essa que é a realidade. Nenhuma mentira procede da verdade. Nenhuma mentira é construída através da verdade. Nenhuma. Permaneça firme, permaneça em Cristo. Mantenha-se firme em Cristo. Permaneça firme. Assim como Ele ensinou. Que aí nós viveremos ter a vida eterna. Versículo 28. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se nós não permanecermos, se não nos envergonhamos. Não, bom, eu sou evangélico, eu já expulsei demônio, eu já curei, eu já fiz isso. Afaste que eu não vos conheço. E aí? Então permaneça nele. Não seja mundano, não seja mundana. Não se deixe seduzir por estes anticristos. Viver no Senhor. Creia em Jesus. Foi Ele que veio e morreu no nosso lugar. Foi Ele que morreu para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. E a única promessa que Ele nos deu foi essa. Nos dá a vida eterna. A única promessa que Ele nos deu é que nós viveríamos por toda a eternidade se nós estivermos nele. Permanecer firme nele. Tudo é Ele. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não existimos. Sem Ele nós seremos destruídos. Versículo 29. Se sabeis que Ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Nós sabemos que Jesus é justo. Sabemos que Ele é justiça. Sabemos que Ele é o juízo. Nós sabemos tudo isso. Então vamos viver igual a Ele. Vamos praticar a mesma justiça. Porque nós sabemos que nós somos dele. Eu sempre lembro, gente, ó, filho de peixe, peixinho é. Se eu sou filho de Deus, eu vou agir para ser igual a Ele. Ok? Nós concluímos o capítulo 2 de 1 João. Querendo Deus, nós amanhã daremos continuidade a partir do capítulo 3. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. É um bom dia.